Hoje eu trouxe uma mini aula bem bacana, onde eu vou ensinar a vocês pintarem os tecidos para fazer os apliques, que eu já mostrei aqui em várias outras sugestões de trabalhos. Então, os apliques o que são? São esses recortes, ó. Por exemplo, para fazer essa encadernação, tá, que eu pintei, eu já mostrei aqui, esse post já tá aqui no blog, eu usei tecido para fazer o divino. E esse tecido é um tecido de algodão cru que eu pintei, tá? E eu uso colando, depois bordando, fazendo acabamento com tinta. Esse é um trabalho que eu também já mostrei para vocês recentemente numa tela, tá? Esse trabalho aqui, ó. São vários apliques de tecidos e depois feita a pintura com acrílicos, e eu vou mostrar também. Então vamos primeiro preparar os tecidos, que é o mais importante, tá? E para fazer esses tecidos você vai precisar de poucos materiais. Na verdade você vai precisar do tecido de algodão cru, tá? Uma placa de madeira preparada com a cola permanente para ficar adesiva, que eu já até mostrei também como fazer aqui. Tinta para tecido, na cor que você quiser. Termolina leitosa, que é um impermeabilizante, ele que deixa o tecido assim durinho, evitando que ele desfie, né? Na verdade, evitando não, impedindo que ele desfie quando recortar. E alguns instrumentos de pintura básicos, né? Que são rolinhos de espuma, podem ser lisos, com textura. Pincéis podem ser de espuma, carimbos, ó, de espuma ou de borracha. Pincel também comum, todos esses materiais que você já tem à mão. Qual a vantagem de fazer esse trabalho? Você vai pintar seus próprios tecidos, eles vão ser exclusivos seus. E você reaproveita retalhos também, por isso que é bacana. Eu recomendo que vocês lavem os tecidos antes de fazer a técnica, tá? Para que a tinta tenha uma aderência maior. Então a primeira dica, para você pintar o tecido, para ele render, para a tinta render mais, para o efeito ficar melhor, ó. Tinta para tecido pura, eu coloquei aqui, essa é a cor rosa ciclame. Eu vou adicionar água a essa tinta. Em que quantidade? Mais ou menos 20% de água. Na verdade, é o limite 20%, tá? Você não deve passar disso, porque senão a tinta começa a perder a capacidade que ela tem de fixar e de pintar. O tom acaba ficando meio desbotado, tá? Então 20% de água é o suficiente para ela ficar assim, ó. Mais fluida, vai render mais e vai ficar excelente o trabalho. Com rolinho de espuma, e aqui no caso eu vou usar esse aqui que tem textura, tá? Então, ó, você pega, carrega o rolinho com a tinta e vai fazer esse movimento aqui no seu tecido. Cuidado para não ficar passando muitas vezes no mesmo lugar, porque se você fizer isso, você vai acabar cobrindo o tecido todo de tinta. E nesse caso aqui, eu não quero que aconteça isso, tá? Se eu quisesse um tecido liso, por exemplo, ó, esse aqui outro modelo que eu fiz, ó, esse aqui. Ele é inteirinho liso, pintado nesse tom aqui no salmão, né? Então o que eu vou fazer? Vou usar um rolinho liso e vou cobrir tudo. Se eu quiser um manchado feito a pincel, ó, como esse aqui, eu uso o pincel e faço as manchas. Tá? E no caso, esse modelo que eu estou mostrando para vocês, ele tem uma textura. E é muito fácil de fazer. É só usar o rolinho com a textura. Feito isso, você vai deixar secar completamente. Leva mais ou menos umas 2 a 3 horas. Dependendo do clima, se estiver úmido, pode demorar mais, tá? Deixa secar. Até o dia seguinte é o ideal. Quando secar, ele vai ficar assim, ó. Ele tá seco, tá? Só que ele tá ainda molinho, o tecido ainda tá, vejam aqui, ó, o tecido de algodão ele ainda tá com a textura do tecido. Então a tinta já secou, mas ele não tá impermeabilizado. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar termolina leitosa, tá, termolina, e vou aplicar aqui em cima. Aí sim eu posso usar um rolinho liso, tá, opa, derrubou um pouquinho. E eu vou passar desse jeito aqui, ó, uma camada boa, vou cobrir completamente e vou repetir essa operação mais 2 vezes. Então, na verdade, ó, a termolina eu vou aplicar 3 demãos, tá? Intercalando secagem, isso é importante, ó, vou colocar mais um pouquinho aqui só para completar essa primeira demão. Muito importante esse detalhe, viu, gente? Não adianta passar as 3 em seguida. Eu vou aplicar uma demão, vou aguardar a secagem
por algumas horas, tá? Eu posso deixar secar 2, 3 horas. Vou repetir essa operação mais 2 vezes. Aí o tecido ficou pronto para ser usado. Ele vai ficar assim, durinho, tá? E aí quando você recortar, ó, com tesoura de picotar ou com a tesoura comum, ele não vai desfiar. E vai ficar pronto para você usar nos seus trabalhos. E você já viu várias sugestões aqui, então faça esses tecidos porque realmente é muito bacana trabalhar com eles.